Olá amigos, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. Estivemos lá na HQ Mix Livraria conversando com alguns integrantes do Quarto Mundo. Um abraço Dani e Gualberto que cederam esse espaço para essa nossa conversa sobre os quadrinhos independentes nacionais. É só um minuto. A dica de hoje vai para o Circo de Luca, que nada mais é do que o trabalho de conclusão de curso do Joss lá na Universidade Mackenzie, com orientação de Luiz G. Bom, esse trabalho trata sobre os quadrinhos, sua produção, o planejamento, o roteiro e até técnicas de impressão. Vale a pena conferir e tem até aqui um making-off de como o Joss foi pensando esse trabalho. Editado por quem? Pela Devir. Um abraço, Joss! Aos nossos astros, aos paparazzi também. Brinde aos prêmios. Estamos então com o pessoal do Quarto Mundo, que é uma pequena parcela dos artistas envolvidos neste coletivo. Vamos começar aqui com Daniel Esteves, com o Marcos Venceslau, com o Will e com o Alex Mir. E já vamos engatar a pergunta: o Quarto Mundo, eu já sei que ele não é uma editora, não é uma cooperativa, mas o que ele é? O Quarto Mundo, ele é um coletivo mesmo, como você disse, de quadrinistas que resolveu se juntar, né, através de uma lista na internet. Algumas pessoas, isso já o ano passado, resolveram, alguns produtores se juntaram, começaram a trocar uma ideia sobre publicação, mostrar o seu material, falar das coisas que a distribuição, por exemplo, gráfica, problemas que inerentes à produção do quadrinho, né? Uhum. Tem roteirista, tem quadrinista, né? Não é só desenhista, né? Certo. E essa lista foi crescendo, mais pessoas foram entrando. Basicamente a lista, o pessoal diz assim, é uma lista que as pessoas vão apresentando, né? Tipo, alguém me apresentou, então eu entrei na lista, aí eu apresento uma outra pessoa, porque a gente entende que assim é uma forma de pessoas que a gente conhece, que são realmente tão interessadas, tem uma produção, tem um pensamento para o quadrinho nacional, agregar, né? Então se tornar uma coisa realmente de valor, de séria, né? A gente tem as brincadeiras e tudo, né? Como, né? Sempre tem, mas é realmente uma coisa de ser sério mesmo, de pensar o quadrinho nacional, né? Os problemas que envolvem a produção, a distribuição e a divulgação do quadrinho nacional. E é uma iniciativa que envolve pessoas não só da cidade de São Paulo, tem artistas do Brasil todo. Como é que está essa distribuição geográfica? A gente, como é também uma lista de internet, a gente começa a ter, na verdade, assim, os princípios que começaram isso já tem um de Curitiba, certo. Um dos primeiros que começaram essa ideia do grupo. E aí colocando a lista na internet ficou uma coisa realmente aberta, as pessoas poderem tá vindo e se comunicando mesmo não tendo que fazer reunião. É uma reunião na internet, né? Acho que é muito mais tranquilo. Então a gente já está com Curitiba, Porto Alegre, Cuiabá, Goiânia, Pernambuco, Belo Horizonte, Belém, Rio de Janeiro, Belém, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu falei, e no interior de São Paulo também tem algumas cidades. Então tem Jaú, tem Veracruz, Sérgio. E o princípio é por indicação. O artista ele entra no Quarto Mundo por indicação, ou vocês recebem material? Porque talvez muitos quadrinistas eles falam, eu tenho uma revista aqui, eu tenho um fanzine e quero entrar nisso. Como é que vocês estão tratando isso? Até agora está acontecendo muito da indicação, tem muita gente que um conhece o outro.
E claro que assim, a pessoa tem que ter a sua produção. Certo. Então, não sendo editora, a gente não vai editar de ninguém, cada um já tem sua produção e vem para se reunir para pensar e distribuir o quadrinho nacional, o quadrinho independente nacional. E claro, eu acho que vai acontecer provavelmente pessoas que a gente não conhece, né? Então aí a pessoa vai ter que se apresentar, trazer o fanzine, trazer o trabalho não digo uma seleção, não é isso, mas o cara tem que mostrar que é produtor. O princípio é mais a atitude desse artista do que a qualidade da sua produção? Ou vocês também vão analisar a qualidade? Ele tem que produzir, né? Então ele está produzindo algo, ele está fazendo alguma coisa independente, então ele pode entrar no quarto mundo. Certo. Ele tem que apresentar o trabalho dele. Não existe um critério, assim, atualmente não existe um critério de seleção. Nesse nível qualidade, desenho ou roteiro, né? Não existe esse tipo de comportamento dentro do grupo, né? Tem assim, é muito diversificado, muito bem aberto, né? É bem aberto. Por hora é assim, eu não sei se vai haver uma evolução para ter um tipo de seleção, não imagino, né? E a ajuda de vocês, ela é baseada no sentido da distribuição, ou vocês também dão apoio? Eu tenho meu material, mas eu quero imprimir de uma outra maneira. O que você acha? Qual é a ajuda? O que vocês trocam de ideias aí, de experiências? O principal que a gente está tentando até agora é exatamente tentar encontrar formas para facilitar essa produção e principalmente a distribuição. Então, se agrupar para ir junto em eventos, conseguir informações sobre gráficas que possam baratear o serviço das pessoas, trocar, às vezes até serviços dentro do próprio grupo, alguém que de repente pode fazer uma parte de produção gráfica para uma revista, para um outro grupo, de uma outra pessoa, né? A própria questão dos pontos de venda, se você conseguiu algum ponto de venda novo, alguma coisa diferente, de repente que você pode passar para as pessoas. Blista, por exemplo, recentemente foi levantado lá, para quem que eu mando? Minha revista está pronta, eu mando para quem? Então, passado uma lista de pessoas que divulgam, né, jornalistas e tal. Então, são tudo coisas que ainda, apesar do grupo já ter aparecido em alguns cantos e tal, ainda está muito embrionário, assim, ainda precisa avançar em muita coisa, em todos esses aspectos de distribuição, de produção, de gráfica, de qualidade das revistas e tal. Então, ainda precisa, com certeza, evoluir bastante, né? Mas essa evolução está vindo exatamente por essa, acho que até uma empolgação de se produzir pelo conjunto, né? Não simplesmente ficar trancado, produzindo e tal. Não, você tem outras pessoas que estão pensando nas mesmas coisas que você, estão querendo da mesma forma evoluir no quadrinho nacional e tal. Pegando aquele gancho da qualidade, né, que você estava falando de como entrar no quarto mundo, a gente não tem essa preocupação com a qualidade, mas o que está acontecendo é que as pessoas estão conhecendo essas produções nacionais. Eu mesmo não conheci um monte de gente, Curitiba, Pernambuco e tal. E a gente aos poucos vai pegando esse parâmetro, vai pegando essas referências e vai melhorando a qualidade. Já está acontecendo isso um pouco lá. E eu acho que o interessante é que são todas revistas independentes. Só que assim, se a gente for para outros lugares do mundo, normalmente o independente é o underground. E no Brasil não. No Brasil o independente pode ser o super-herói, o quadrinho de humor mais comercial, ou o quadrinho de terror, ou o quadrinho de aventura, ou o quadrinho policial, o quadrinho de humor underground mesmo. Então tem gêneros e estilos dos mais variados, né? Isso que é o mais bacana. E essa ideia de não fazer seleção, entendeu? Para justamente você ter essa variedade, você ter esse exemplo, essa gama de possibilidades de produção nacional, do que está se fazendo. Eu vou tentar reproduzir um comentário que o Cadu geralmente faz, que é a questão dos 10%. Né? Ele diz o seguinte, que em toda coisa que você faz, né, toda atividade que você faz, você tem sempre 90% de coisas que são descartáveis, não chegam em algum critério de qualidade e que dê um ganho, que dê um salto para o próximo nível, né? E tem os 10%. Então, mas para ter os 10%, precisa ter os 90%. Se não tiver os 90%, se não tiver a caminhada, a trajetória
da produção, do fazer, do exercitar, você não atinge, você não dá o salto, você não pula para o próximo nível. Então, isso aconteceu, isso acontece, e como o Daniel disse, em vários momentos sempre houve picos, né, da produção nacional, que as pessoas estão ali experimentando, fazendo, né? O que a gente que é assim, uma das coisas também do Quarto Mundo é assim, o dia que o Quarto Mundo possibilitar que não haja picos, mas sim uma continuidade, né? Que a gente não tenha a cada 10 anos tentar reinventar alguma coisa, né, do quadrinho, ou pegar uma experiência que aconteceu e tentar trazer de novo, mas que isso continue, que a gente não esteja, né, aqui há 10 anos, mas que outras pessoas estejam levando o trabalho, o objetivo do jeito que ele foi pensado para ser. E a ideia também é que as influências, que a produção de vocês influencie como vai ser o quadrinho daqui a algum tempo. Também. No manifesto vocês dão um toque sobre isso também. Em algum momento vocês reciclarem. Seria uma coisa natural. Nós assim, querendo ou não, nós estamos iniciando algo. Sim. Né, que a gente não teve isso na década de 80. Tivemos um movimento na década de 80, tivemos na década de 90, né, mas ele acabou. É isso que e esse movimento que está tendo agora, o interessante é que nem o Will falou, tem que ter uma continuidade. Isso a gente vai ter que ir regando, a gente vai ter que ir trabalhando para que ele não se perca também no meio do caminho. E se as pessoas mudam, de repente as pessoas algumas estão agora, evoluem, vão fazer outra coisa, vai para a editora, ou sei lá, pode até continuar no Quarto Mundo, mas continua outra coisa, façam outras coisas, as pessoas vão entrando e o Quarto Mundo é independente de quem está e quem esteve ou quem vai estar, o Quarto Mundo é a ideia, entendeu? É isso que a gente está tentando plantar. Perpetuar. Exatamente. Perpetuar a ideia. Não está fixo em ninguém, em um grupo só, é uma coisa... Porque ele não é uma entidade constituída. Não existe um diretor, um presidente, um assessor. Todos fazem pelo Quarto Mundo e todos recebem, não estou falando financeiramente, mas todos recebem os seus benefícios igualitariamente. Exatamente. Mas todo mundo pode participar. Uma das coisas assim, as trocas, que a gente fala, é uma outra coisa também que existe, né? Então, essa coisa da distribuição, um dos métodos para conseguir isso como existem pessoas de vários estados, então a gente troca as revistas. Porque aí o cara lá, ele trabalha com porcentagem. Ele não tem só a revista dele para vender. Ele tem a minha, tem a do Alex, tem a do Daniel, tem a do Marcos. E a gente também tem o material dele e de outro. Então, não importando o preço de capa. Exatamente. E as trocas são equivalentes. Né? A gente procura fazer trocas equivalentes para que, quando eu vender a revista do Alex, por exemplo, como eu já troquei por uma quantidade de revistas minhas que equipara o valor da dele, quando eu receber o valor pela revista dele, eu não tenho que dar nada para ele, porque já é equivalente. E a mesma coisa ele com a minha. Se ele vender a minha, ele não tem que me dar o dinheiro, porque a gente já fez uma troca equivalente. Né? E isso já elimina essa coisa do dinheiro para lá, dessa questão monetária fica meio resolvida e propicia a distribuição. Exatamente. Em nível nacional. Exatamente. E porque assim, se eu vou vender uma revista minha para você, eu tenho uma. Se eu tiver a minha dele de mais 40, eu tenho 40 opções para você. De repente você vai comprar 4, 5. Né? Como eu fiz a base de troca, como o Will falou, é como se eu estivesse vendendo 4, 5 mil. Toda a sua produção. E vocês acham que, como você falou dos ciclos dos anos 80, 90, embora nos anos 80 teve o apoio de banca, de jornal, mas agora nós estamos num outro ciclo que são as livrarias e os pontos especializados, como a HQ Mix Livraria, que é especializada em quadrinhos, como nós temos na própria loja da Devir, por aí. Mas vocês acham que agora, vocês podem ver aqui, tem uma prateleira, quase toda ela de quadrinhos independentes. E ali existe um outro balcão com outros quadrinhos independentes. Vocês acham que esse momento vai ajudar, esses pontos de venda específicos vão ajudar nessa conscientização, dessa ideia de vocês, de facilitar a distribuição, de o Quarto Mundo ser um coletivo, mas que seja nacional mesmo, porque o quadrinista lá do Acre, ele vai, de repente ele sabe, se eu for só com a minha obra, o ponto de venda
é pouco para o giro do ponto de venda, mas se eu levar mais 5, eu vou interessar esse ponto de venda. Ele vai poder ter uma banca como existe Mangás, vai ter quadrinhos independentes. Vocês acham que vocês estão sendo favorecidos por esse momento ou é uma bolha? Eu acho que a ideia é essa, né? A ideia é que a gente possa estar chegando a esse ponto que você está falando. Justamente de ter várias bancas em vários pontos do Brasil, nesse nível de variedades, e sem ter aquela transação de porcentagem. Já está resolvido a questão. Então a ideia é essa. Infelizmente a bolha existe. A gente ainda vive na bolha. É porque assim, é muito gratificante quando a gente chega, por exemplo, numa livraria que nem a HQ Mix e vê uma prateleira destinada só a quadrinhos nacionais. Exato. Então a gente não vê isso em uma banca de jornal. Isso não existe na banca de jornal, ao contrário. Você pode cortar, na banca de jornal você não vê mais nada. Não vê mais nada. Né? E quando vê, ela está escondida atrás de uma outra revista, uma outra edição, né? Que não tem nada a ver com a independente. Então assim, ela ajuda. E muito. Né? Desde que tenha o seu espaço. Então é legal quando a gente chega numa livraria e você vê lá o quadrinho lá, o Nanquim descartável, né? Você vê o Federal Man, mas você vê que eles têm um espaço para eles, né? Agora, o que está acontecendo hoje é que eles ainda não se tocaram disso. Desculpa, eles têm os pontos de venda? Os pontos de venda. Né? Então, que nem você tem, por exemplo, hoje as livrarias, as editoras, elas vão lá, ela tem uma pessoa que vai lá, arruma a sua revista, né? Então ela coloca tudo na frente, deixa lá bonitinho. A gente não tem isso. Então nós dependemos de nós mesmos. Né? Então a gente vai lá, nós vamos lá, nós vamos arrumar e falar, vou deixar essa aqui mais na frente, né? Esses dias mesmo eu cheguei, eu tinha numa comic shop em Santo André e tinha algumas revistas na frente, de algumas que eu coloquei lá, eu fui lá e eu tirei e coloquei. Então você o lojista, eu mesmo, né? Então o lojista, ele não tá nem aí, né? Então eles ainda não perceberam esse movimento. O Quarto Mundo, ele é um coletivo para produção impressa ou produção de internet também, as duas? Vai existir apoio para aquilo que é produzido exclusivamente para a internet? A ideia de ter o blog é ter coisa lá no blog virtual, né? Então tem lá, né? Aparece tiras, aparece história em quadrinho, né? Acho que aí vai entrar mesmo na questão de cada produtor, né? Da visão que cada produtor tem disso e o que ele quer direcionar o material, né? Eu sou um cara muito do impresso, pela questão até da minha idade, assim, eu gosto de ver a revista, eu gosto de ver a revista impressa, trabalho meu material para o impresso, eu não penso meu material para o virtual, ele entra, é o meu caso, né? Eu acho que aí, dentro do Quarto Mundo, não existe assim uma discussão assim, olha, vamos abraçar o virtual. Tem pessoas que têm uma linha, uma direção para o lado mais virtual. Porque se dá bem, né? Entende mais, tem mais facilidade com essa linguagem. A internet é realmente uma grande ferramenta. Eu acredito que para divulgação, né? Eu acho que o quadrinho na internet ainda não está na forma que ele pode vir a ter. Hoje em dia, acho que tira funciona bem na internet, acho que página de quadrinho não funciona na internet, porque a leitura, a barra de rolagem é uma barreira. Não é confortável. Não é confortável. Aí você baixa, você vai ler depois, ler online, apesar do Brasil ser o maior país que tem internet, mas a internet não é assim que funciona para você ler. Você não quer falar, mas eu vou falar. A internet, nós aqui em São Paulo somos escravos de duas empresas que são uma porcaria. Exatamente. Haja vista que se você contratar 2 megas, no contrato é até 2 megas. Exatamente. Ele pode te entregar 0,5%. É o meu caso, eu sofro isso. Então, assim, o blog do Quarto Mundo ele ainda está meio que em fase embrionária, assim, não tem todas as informações ainda que o potencial dele, né, merece e tal. Só que eu acho bacana que mesmo nessa fase embrionária ele está sendo praticamente atualizado todo dia. Todo dia tem uma pagininha, alguma coisa nova lá. Tem histórias, por exemplo, que a gente produziu em eventos que são jam sessions, cada um fazendo um quadro e tal. Tem histórias que alguns dos autores do Quarto Mundo estão produzindo e mandando
para ser publicado lá. Quem no momento está cuidando mais dessa parte, né, é o Cadu, mas assim, mesmo ainda nessa fase embrionária, não tendo assim um grande número de pessoas cuidando dessa parte, ele está sendo todo dia atualizado, né? Então acho bacana que, de repente, para quem tem interesse, para entrar e acompanhar essa sequência, né? Porque às vezes tem uma história, por exemplo, ela vai ser publicada em 6 dias diferentes, então vai ser, sei lá, de segunda até sábado. Então o leitor, ele todo dia dando uma clicadinha ali, ele vai ler aquela história, vai continuar e tal. Acabou, vai entrar outra história. Pode ser que ele não se interesse, mas depois de 1, 2 semanas vai entrar uma outra que pode interessar para ele. Então, até pela variedade de artistas dentro do Quarto Mundo, você tem pessoas com estilos bem diferentes. Então o blog ele vai acabar refletindo isso cada vez mais, né? Então você vai ter estilos bem variados. Então acho até que o público ele pode vir a se interessar e até fazer essa visitação diária por conta disso, né? Por conta de repente pode ali naquela semana tá de acordo com o interesse dele, na outra semana não, mas ele tá sempre voltando. A ideia é fomentar falar pro leitor, ó, o Quarto Mundo tem um blog onde você tem quadrinho. A ideia é falar que o blog é uma ferramenta que a gente tem e que a gente quer realmente que as pessoas vejam, né? Mas aí realmente tem uma orientação assim, vamos só fazer na internet, não. Eu vejo é uma coisa meio do produtor. Até porque é uma coisa normal, cada produtor também cuida da sua revista. Então, e acaba cuidando do seu site. Isso. Todo mundo faz. Acho que todo mundo tem um blog, ou um fotolog. Ou um site. Ou um site. Né? Então, acho que com uma participação acho que crescente dos autores do Quarto Mundo no blog, ele tem tudo para ser uma ferramenta bem bacana de leitura de quadrinhos pro leitor que está se acostumando com isso, está gostando disso. Tem muitos leitores, até não somos nós, né? O Will falou não gosta de ler na internet e tal, mas tem muitos leitores que estão se formando dessa forma, estão lendo periodicamente essa assim. Essa geração que né? vem é diferente, eles vêm com outra cabeça. O blog do Quarto Mundo ele está vindo exatamente por esforços de pessoas que conhecem essa linguagem, exatamente por essa geração nova que está se acostumando a ler na internet. Então, vindo nessa linguagem dessa geração que realmente está acostumada com isso. E uma vantagem também do coletivo que reflete no blog é que todos têm acesso. Sim. Então, assim, ainda tem. Eu também sou um que não consegui ainda me virar. Mas todo mundo tem um acesso, tem uma senha. E se a gente não consegue, a gente passa para alguém que faz, mas no futuro é todo mundo poder estar colocando o seu. Então você não vai ter cada um você vai ter não mais de um por dia, de repente tá postando, porque é de todo mundo, é coisa aberta, né? Quando a gente fala de gráfica e produção, vocês imaginam que vai chegar um ponto que 2 ou 3 artistas vão resolver imprimir ao mesmo tempo para ter um custo menor em gráfica? Isso já está. Isso já aconteceu e a tendência é que isso aconteça e que isso se repita, que as pessoas entrem em contato. Olha, a minha revista vai ser lançada em março, a minha também. Então vamos juntar 3 ou 4, o formato parecido. Falou bem certo, março. E isso é a tendência é que isso realmente aconteça mesmo. E agora aí no Prêmio Ângelo Agostini teremos um informativo do Quarto Mundo? Como é que está esse informativo? Então, o Daniel, que é um dos editores eu só sou um diagramador, ele é o editor, pode falar do informativo. Essa aqui é só uma prévia. Sim. O informativo, ele já é um desejo antigo de alguns integrantes do Quarto Mundo. Então não necessariamente são todos que se envolveram, que têm realmente interesse no informativo, mas essa primeira publicação do informativo é uma coisa ainda bem experimental mesmo. Ia ser mais experimental ainda, ia ser uma coisa bem reduzida, mas devido à quantidade de coisas que foram aparecendo, a gente acabou resolvendo aumentar um pouquinho mais. E eu e o Jos que editamos, né? Mas assim, teve participação de uma infinidade de pessoas. O Will falou que eu sou editor, mas ele editou tanto quanto eu, né? Ele não só diagramou, ele editou tanto quanto eu. E assim, essa primeira edição ela vem com um manifesto, um texto que é o do site. Isso. É denso. Pretende
Que é o mesmo tentar explicar o que pode ser o quarto mundo, não necessariamente o que ele é, né? Porque eu acho que o quarto mundo ele não é, ele vai ser. Ele está sendo. Tomara que ele seja, né? Né? Então, ele está se formando, né? Agora, além disso, ele tem uma listagem de algumas publicações do quarto mundo. Não estão todas aqui, foram só algumas que na verdade, pessoas que enviaram e tal. Estão com contato direitinho para a pessoa, né, entrar e-mail, né, o formato da revista, preço e tudo mais. Tem algumas tiras de participantes do quarto mundo, então tirinhas de humor curtas e tal. E um texto a respeito exatamente sobre o Ângelo Agostini, já que ele vai ser lançado lá. Já que nesse Ângelo Agostini, 3 dos premiados tem ligação com o Quarto Mundo, que é o melhor fanzine, que é o Justiça Eterna, que é do Sérgio Chaves, o Laudo, que recentemente entrou no Quarto Mundo como melhor desenhista, né? Ganhou como melhor desenhista. E o Menino Caranguejo, que ganhou como melhor publicação, né? Do ano passado, né? Que é do pessoal de Londrina. Londrina, Paulo, né? O Chico Lam, Paulo, são vários autores, né? Então, tem um textinho a respeito disso, exatamente de um colaborador do Quarto Mundo, que não é até produtor de quadrinhos, mas é jornalista, que é o Zé Oliboni, que é do Pop Balões, que tem uma participação bem grande dentro do Quarto Mundo e tal. Então, assim, ele vai ser bem curtinho, papel jornal e tal, mas para realmente a publicação gratuita, para começar a divulgar um pouco mais o Quarto Mundo no papel mesmo, né? Na verdade, essa divulgação no papel já vem sendo feita há algum tempo com a inclusão do selo do Quarto Mundo em várias revistas. Vários autores começaram a incluir o selo nas suas revistas. Mas não é obrigatório. Não, né? A pessoa pode participar do Quarto Mundo perfeitamente sem incluir, até porque de repente o selo pode até desconfigurar alguma coisa da sua programação, da capa, de repente se ele quiser colocar dentro da revista também, mas mesmo que ele não coloque, mesmo que não coloque dentro, não tem nenhuma obrigação da pessoa colocar isso. Mas uma solidariedade entre todos, mas é uma chancela para quem vai comprar a revista, né? Ele fala, porque quando se ganha o prêmio Ângelo Agostini ou HQ Mix, o cara vai lá e coloca o selo. Talvez o selo do Quarto Mundo é uma chancela também, de que é algo da produção nacional. Seria uma coisa interessante, assim, de que as publicações tivessem, porque aí você começaria a ter uma dimensão, ver a dimensão mesmo, né? Se o cara chegar, por exemplo, aqui na livraria HQ Mix, aí ele bate na prateleira dos independentes, aí ele puxa Quarto Mundo, ele fala, existe realmente um movimento. Mas aí, se ele ver e gostar... aí já entramos em outros critérios. Sim, mas já passa para tudo que é do Quarto Mundo. Então, exatamente. Na verdade, são discussões que a gente tem que ter, né? Porque realmente, o selo vai virar referência. Então, cara, publicação do Quarto Mundo é legal. Porque eu já vi várias, eu acho que lá tem gente... É um caminho, seria uma coisa muito legal de acontecer. No momento, exatamente, o selo tá sendo colocado para divulgar o Quarto Mundo. Na verdade, no fundo, nesse começo, quem, entre aspas, está fazendo o favor é a revista, não o Quarto Mundo. Pode ser que um dia o Quarto Mundo, por estar presente na capa, exatamente crie essa... do Quarto Mundo e tal. Não sei, né? Mas, hoje assim, inclusive... Pelo fato do Quarto Mundo não ser uma editora, então o selo na capa ainda é uma coisa que alguns concordam, outros não, porque se todo mundo colocar vai parecer uma editora, e não é essa a proposta, então ainda é uma coisa que começou a se colocar e ainda talvez seja definido de repente nem ser na capa, se de repente todo mundo colocar interno, ainda não é nenhuma, como a gente falou, não é nenhuma obrigação mesmo. Né? Muito bem. E por falar em divulgação, qual é o site, o blog do Quarto Mundo? Vamos falar o mais fácil, que é o http://4 em número mundo.com. http://4 mundo.com. Esse é o site. Esse é o blog. É um blog site. Você tem lá as partes fixas dos autores, revistas e tal, e tem aquela atualização diária de informações, de quadrinhos e tal, né? Muito bem. Então nós vamos dar uma paradinha. Vocês vão conhecer um pouquinho mais aqui da HQ Mix Livraria. Vem a dica desse programa. E depois voltamos com a produção individual de cada uma das vítimas que aqui estão. Muito bem. Um abraço e até daqui a pouco.
aos nossos astros, aos paparazzi também. Um brinde aos prêmios e às paradas, um brinde ao sucesso e a garotada também. Tchim-tchim, ok, você venceu, tchim-tchim. Ok, você venceu, tchim-tchim. E todo mundo gostou. Estamos aqui gravando na HQ Mix e a Dani nos trouxe aqui um pedido. Eu acho que é algo que também deve acontecer no Quarto Mundo. Pelo jeito, é um roteirista que está à procura de um desenhista. Esse é o tipo da coisa que acontece. Ela estava falando que é o Marcelo, né? Que ele vem sempre aí e tal, e ela trouxe essa ideia, esse contato pra gente. Então isso é uma coisa que assim, o que vai acontecer? Eu já me interessei, então eu vou estar fazendo contato com ele. Mas eu vou colocar isso lá na nossa lista na internet. E aí quem se interessar vai fazer contato com ele. Então isso é uma coisa bacana, que é o que também está acontecendo com a gráfica, se o Alex vai falar. Que é isso, você faz os contatos e fica mais fácil você saber o que está acontecendo aqui, lá em Cuiabá. Exatamente. Que às vezes é interessante. Essa história da gráfica é uma gráfica de Juiz de Fora, por exemplo. E qual é a história da gráfica? A história da gráfica, a gráfica é assim, ela é uma coisa bem típica mesmo assim no Quarto Mundo, que assim, eu sei de uma coisa, a gente acaba passando um pro outro, coloca lá na lista, e a gráfica foi assim. Como aconteceu lá, eu estava querendo lançar a Tempestade Cerebral, e eu não tinha gráfica, porque a gráfica que nós imprimimos a Defensores da Pátria, ela acabou saindo um pouco acima do que nós esperávamos, do custo. Então a gente estava atrás aí de uma gráfica que barateasse os custos para a gente poder até fazer de repente uma tiragem maior, né, fazer diminuir o preço da revista. E o Laudo, ele tinha indicaram uma gráfica para o Laudo, imprimia depois da meia-noite, né? Foi o André Diniz, que na verdade já tinham indicado para o André Diniz, né? Ele indicou para o Laudo e o Laudo falou: ó, Alex, eu tô com uma gráfica aqui, o cara me mandou um orçamento, é muito bom. Eu falei assim, então manda para mim. Falei, eu vou, ao invés de mandar um e-mail pro cara, eu vou ligar para ele. Liguei para ele, conversamos, ele me mandou um orçamento muito bom e nós imprimimos lá. A partir disso, né, as discussões que nós estávamos tendo, aí a gente colocou aí na lista, né, a gráfica. Algumas pessoas já imprimiram lá, outras são em fase de orçamento, né? E nós assim, estamos descobrindo outras gráficas. Eu já, ontem mesmo, eu estava conversando com o Sammy Claire Gonçalves, né, do que edita o Cometa, e ele falou que a gráfica lá também, ele passou os preços para mim da gráfica. Então assim, a gente vai um ajudando o outro, né? Vai um indicando, essa gráfica mesmo, eu e o Laudo nós vamos usar na semana que vem, né? Para estar conversando com ele justamente sobre o caso dos descontos, né? De pacote de impressões, para estar vendo se realmente ele pode estar, se a gente vai ter algum ganho com isso, né? Porque na verdade assim, 4 publicações para ele é vantagem, né? Então a gráfica também está ganhando muito com isso, até porque o que era só eu ou o Laudo, agora já são várias pessoas também. Então ele está ganhando. E o primeiro que fez do Quarto Mundo é o Marlon do Rio de Janeiro, e foi uma coisa assim, mas como é que é a gráfica? Qual a qualidade? Quem viu? Não, ninguém viu. Aí o Marlon se arriscou e pediu e trouxe aqui, fez um lançamento aqui em São Paulo e a gente gostou, todo mundo gostou. Acho que você não tinha visto do Marlon. Eu vi no... Você chegou a ver. Vi. Aí ele foi o segundo que foi lá e aí a gente conseguiu ver através do Alex todo colorido, porque a do Marlon não era colorido, né? Então a gente foi vendo nessa coisa assim também, com uma gráfica em Juiz de Fora, não dá pra você, né? Você fala, como é que faz? Tem que acabar tendo um certo risco também. Mas felizmente deu certo, a gráfica não só tem preço bom, como é boa. Então, ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Eu também fiz uma edição lá do Leonardo Santana. Eu fiz Tempo Santana também. A produção visual também de uma revista do totalmente colorida, né? Que é totalmente colorida. Ficou muito boa. E compensa o frete também? Compensa. Com o frete, ela ainda está abaixo do que as outras gráficas estão pedindo. Por incrível que pareça. Foi um achado. Deu o nome do santo aí. Juiz Forana. Muito bem. E o HQ Além dos Balões vai aproveitar a presença do pessoal do Quarto Mundo
para fazer matérias individuais. Agora um pouco mais inchado, porque o Joss chegou aqui. Então o Daniel Esteves, o Joss, o Marcos Venceslau, o Will e o Alex Mir vão falar individualmente de sua produção agora para o ano de 2008. Daniel Esteves, o que acontece em 2008? Bom, no final do ano passado eu lancei a Nankin Descartável e agora a pretensão é para esse ano de 2008 exatamente continuar com a publicação da Nankin Descartável. Logo já, bem breve, estou lançando o blog da Nankin, onde vai ter as histórias também online e tal. Produzi mais um número agora nesse primeiro semestre, né, de 2008. E na verdade uma das minhas pretensões que eu estou começando a exatamente fazer é utilizar as personagens também em outras revistas que eu vinha colaborando. Então, por exemplo, a Garagem Hermética, que é uma publicação também presente no Quarto Mundo, que eu já publiquei. A Quadrinhópolis também, que é uma revista do Quarto Mundo, fazer o mesmo. Além disso, eu participo da Fronte, né? Sou do conselho editorial da Fronte. Acabou de sair um número novo da Fronte, que é o número 19. Tem o tema Sonho, inclusive um dos outros participantes aqui, o Will, teve uma participação de estreia dele na Fronte de gala, fez a capa, tem uma história, tem ilustrações dele lá na Fronte. E a pretensão é tentar exatamente produzir talvez o dobro que eu tenho conseguido em 2007, né? Tentar aumentar essa produção. Muito bem. O Joss está com o Circo de Luca saindo do forno, né? E para 2008? Para 2008 é administrar o Circo de Luca, né? Vamos ver se levar ele para frente. Vou continuar com o Zine Royale, que é a minha revista. Estou com uma outra ideia de fazer uma nova revista só com os trabalhos meus, porque a Zine Royale é mix, né? Tem outros colaboradores, tem entrevista, matéria. Eu tenho uma ideia de uma outra revista só com trabalhos meus e só quadrinhos, sem matéria. E tem uma história que eu estou fazendo agora no momento, que é de um professor da USP de semiótica. Então a gente está fazendo umas parcerias, ele escreveu um roteiro. Então essa é uma coisa que está engatinhando ainda, mas já comecei. Mas a ideia é lançar esse ano? Impresso esse ano? No final do ano. Final do ano mesmo, a gente está fazendo com uma altura calma. E também estou interessado em pegar os roteiros dos amigos, né? O Esteves já prometeu umas coisas que faz uns meses, mas a gente vê umas parcerias que funcionam, umas coisas que a gente se sente bem trocando trabalhos, então vamos investir nisso também em 2008. Muito bem. Marcos? Então, eu faço a produção, a edição do Subterrâneo, né? Que é um grupo com seis pessoas. Esse aqui a gente lançou no final do ano passado. E esse aqui a gente está de primeira mão mostrando aqui. Vamos estar lançando agora no Ângelo Agostinho. O número 22. Número 22, né? Então 21 foi do ano passado. O grupo tem 6 pessoas e cada um tem um personagem. Então aqui é uma edição que a gente juntou 6 personagens e faz essa edição a cada 2 meses. É um fanzininho, para quem não conhece, é um fanzininho A4, dobrado, e ele fica num tamanho legal. Esse a gente já ganhou o prêmio HQ Mix ano passado. E ele tem esse projeto de cada um faz a capa e as capas se tornam um projetinho assim, um mural, né? Então 2008 é continuar isso. Esse mural está chegando até aqui embaixo, né? E a ideia é a gente está continuando enquanto durar o grupo, enquanto a gente tiver condição de desenhar, esse mural vai descer. Agora, fechando aqui, a gente está com uma ideia de fazer um grande. Não, fazer um desse aqui em tamanho A3. Para não perder esse caráter da dobra e tal, e fazer provavelmente até o meio do ano a gente faz isso daí, né? Então tem essa ideia cada um tem seu personagem, mas esses últimos 5, né? Esses últimos 5 que estão entrando aqui, tá no 22, falta 23 e 24. Nós convidamos uns roteiristas do Quarto Mundo, né? O Daniel foi o primeiro e agora já teve outros. E o roteirista tinha essa tarefa de juntar os 6 personagens, que não tem nada a ver um com o outro, são meramente diferentes, mas ele teve que juntar esses personagens e fazer uma historinha. Então essa edição vai encerrar agora pra gente fazer essa coisa. E a gente, aproveitando isso, no final do ano passado a gente lançou essa coleção. Como a gente lança isso, vai fazer 4 anos, a gente está mais conhecido agora, então a gente resolveu juntar isso daqui e as pessoas se interessaram, estavam interessadas em conhecer os números anteriores, né?
A gente fez o pacotinho, que tem a capinha aqui da edição até agora, e assinado por todos do grupo, né? 6 e mais o Mansur, que está colaborando com uma capinha aqui, com uma ilustração interna. E então a ideia está continuando isso. Tem produção do Subterrâneo Especial, já está no número 3, a gente está fazendo o número 4 com uma capa colorida agora, para lançar em breve, acho que 4 ou 5, talvez tenha já lance esse ano, né? Então mais pelo menos Subterrâneo duas. Especial. Pelo menos duas, né? Tem um fanzininho meu que eu, assim, na verdade eu aproveitei, como isso aqui sai cada 2 meses, eu peguei a minha primeira história do meu personagem, que são os piratas, era uma história só, que saía em pedaços. Certo. Então eu resolvi juntar num fanzininho, ainda fiz um encarte aqui a mais, né? Então essa é uma produção que eu fiz. E para esse ano eu tô fazendo várias tirinhas do pirata e tô mandando por aí. Não sei se eu vou fazer uma edição, a segunda do pirata, não sei, mas os piratas vão aparecer. Estão aparecendo. Vão estar aparecendo. E é pirata, assim, aqui tá o capitão, mas é pirata, tem vários personagens, cada personagem tem sua vida também, né? Fora isso, a gente tá assim, eu tô saindo um pouco do personagem também, o personagem ficou um pouco preso aqui no Subterrâneo, e eu tô fazendo algumas outras coisas também, né? E aí ainda não sei ainda como é que vai encaixar isso, provavelmente uma outra revista, mas não sei ainda como é que vai encaixar isso. E é isso, para 2008, tudo isso. Essa outra revista é uma revista com participação de vários artistas? Eu não sei ainda, na verdade eu tenho algumas histórias e eu pretendo colocar elas de alguma forma, né? Com uma produção, não colocar na produção de alguém, fazer uma produção minha. E não quer abrir o jogo ainda, mas logo a gente vai saber. E o Will, o que tem pra nós aí? Bom, o meu personagem, assim, que eu trabalho é o Sideral Man, né? Certo. Teve uma revista lançada o ano passado, na época do HQ Mix, né? A gente aproveitou e lançou. Eram histórias que tinham 2 histórias que já tinham sido publicadas em formato fanzine e uma exclusiva para essa revista. Certo. Né? Então a minha ideia é assim, eu vou continuar trabalhando esse personagem, né? Vai sair mais uma edição, espero, esse ano, talvez na mesma época de novo do HQ Mix, né? Que é em julho. Que deve seguir esse formato, a não ser, e por força daquelas combinadas com gráficas, a gente resolva mudar o formato, mas vai ter uma história, vai ter uma edição, né? Que provavelmente vai ter uma história inédita e uma outra que não é inédita, que ainda está tô decidindo, né? O personagem continua no Subterrâneo, né? Ele também faz parte do Subterrâneo, então vou continuar fazendo a produção para o Subterrâneo, nas edições normais, nas edições especiais, né, enquanto a gente estiver trabalhando nisso, né. E você concorda com ele? Vão ser no mínimo mais 2 esse ano ou tem mais? Eu acho que a gente pode falar que tem projeto para 2 edições. Aqui pode falar o que você quiser. Pode falar, tá bom. Então, tem projeto para 2 edições. A gente tem uma edição que está metade encaminhada, né, e tem um roteiro para uma próxima edição, né, que a gente pode ser que aconteça mesmo. Eles estão trocando olhares aqui que eu tô vendo. É segredo na curva. Ele está olhando assim para mim, né? Mas pode falar. Acho que pelo menos 2 edições aí a gente vai tentar lançar. Legal. Não, mas a gente trabalha muito junto, não tem problema. Inclusive assim, eu faço a edição, eu sou editor dessa, na verdade o editor desse especial é o Wilson, né? Não sou eu. E como eu também sou o tesoureiro do grupo, então a coisa cai muito em cima de mim, entendeu? Então eu acabo respondendo pelo grupo todo. O que mais? Um outro personagem que eu também estou trabalhando, mas esse já é em parceria com o Eloir Pacheco, que é o editor do Bigorna, né? Então é o Escorpião de Prata. Já na própria revista do Sideral Man já teve uma história do Escorpião, e agora saiu a Projeto Contínuo com uma história do Escorpião de Prata. Na verdade essa deveria ser a primeira história do Escorpião de Prata, só que por conta dos prazos, todo mundo sabe, né? A gráfica, entrega, não entrega, então acabou saindo depois da edição do Sideral. Então eu fiz tem essa história aqui de 10 páginas,
né, a convite do pessoal, do Rafael, do Projeto Contínuo, e aí ele deixou eu fazer a capa, então a capa também é minha, né. Outras coisas, assim, também estar participando de outras publicações, como o Daniel disse, a Fronte, eu participei da edição número 19 da Fronte, com uma história com o roteiro do Leonardo Santana. Aí tive a sorte de fazer a capa, de ser aprovado, fiz a capa também, participei com a capa, uma ilustração lá dentro. Já estou desenhando outro roteiro para a próxima edição, também do Leonardo Santana, né? Aí não sei se vai entrar, mas já estou produzindo também o roteiro da Fronte. Também tenho interesse em publicar na Garagem Hermética, também estou conversando com o pessoal da Garagem Hermética, já tem uma história minha lá também para talvez entrar na edição, não sei se vai entrar ou não. A minha ideia é essa, assim, trabalhar o meu personagem, mas também estar trabalhando fora das publicações, fora da publicação do Sideral, fora da publicação do Subterrâneo, em outras publicações, com os amigos também do Quarto Mundo, com o Daniel, sabe, assim, fazer coisas... Produzir, né? Com o Alex, a gente já conversou também de fazer coisa, não tem nada fechado, não passou de uma conversa, mas sempre tem essa conversa, vamos fazer. Na medida do possível, eu quero fazer. Eu quero fazer porque eu quero participar, quero estar atuando aí, sabe? Em atividade. Em atividade mesmo. Muito bem. Isso parece papo de quem está se aposentando. Não. Eu já estou meio velhinho, né? Então, Que é isso? Nossa. Alex Mira, aproveita a bola aí. Vamos lá. Ano passado, em dezembro, finalzinho do ano, eu lancei a Tempestade Cerebral, que é uma revista que será trimestral, pelo menos é o que eu pretendo, né? Mas eu já estou com a segunda edição dela pronta para ser lançada agora em março. Depois, infelizmente, após o Ângelo Agostini, eu queria que fosse antes, mas então vai ser lançada em março e já tenho mais 3 edições já preparadas também para lançar esse ano. Eu quero levar ela bem à frente. Quer não? Vai levar. Vou levar, se Deus quiser. Também deve sair esse ano, vai sair esse ano, no segundo número da Defensores da Pátria, né, que foi uma edição assim, que, graças a Deus, ela foi muito bem recebida, tanto assim pelo público, a maioria das críticas também foram muito boas. E vai estar saindo a segunda edição, está sendo preparada, na verdade, a segunda e a terceira edições juntas. Né? Para quê? Para quando for lançar não ter uma periodicidade muito grande, né? Uma diferença muito grande entre uma edição e outra. E aí vai fechar o primeiro arco de histórias. O segundo arco a gente pretende lançar só ano que vem, em 2009. Tá? Fora isso, temos também uma revista especial que vai estar colocando alguns personagens dos Defensores da Pátria separados. A gente já tem uma agora que está indo para colorização. Né? Inclusive, assim, tanto essa revista quanto a Defensores também vão ser coloridas agora. A Juiz Forana propiciou isso pra gente. Então também essa revista deve sair agora no segundo semestre, né, que é um encontro entre o Ogum, do Defensores da Pátria, e a Penitência, que é uma personagem do Marcos Franco. Né, que inclusive o roteiro é dele, né, eu participo só com a edição da revista. Né, a arte final do Omar, o lápis do Márcio Luiz. Então assim vai ser, eu vou estar trabalhando bastante Defensores da Pátria esse ano. Pela Defensores da Pátria, né, e pela ideia da Tempestade Cerebral, fiquei muito marcado como roteirista de super-heróis, né, o que não é só isso que eu faço também. Então eu estou com um projeto aí, eu e o Lauro, uma história de terror, né, que também a gente pretende lançar isso, se não no final desse ano, em 2009. E outros projetos também, que eu publico algumas coisas na Prismart, né, que agora está indo aí para o seu 45º número, se não me engano. E outros projetos também com outros desenhistas, né? Que você não pode falar agora. Que agora, na verdade, assim, são projetos que estão no papel ainda. Né? A gente tem muita vontade assim, de falar, mas não tem nada concreto ainda. Mas muita coisa, assim, de repente até surpresa, saindo esse ano agora. Né? Tem uma revista também, a Macabeu, que inicialmente ele estava com a editora Magno, né? A gente até chegou a vender ela para a editora Magno, só que eles acabaram não lançando. E o personagem, não com as mesmas histórias que foram vendidas, mas o personagem também a gente vai estar lançando agora numa minissérie, ou encadernado ou em minissérie, a gente ainda não definiu. Mas também deve estar saindo esse ano. Fora alguns projetos paralelos aí com o pessoal também que a gente está aprontando. Conversando.
Muito bem. Vocês viram que nós vamos ter que fazer um programa daqui a uns 6 meses? Tudo isso, nós estamos vendo, talvez, não sei o que, vai tudo virar realidade. Então, assim, eu queria, para fechar, assim, agradecer principalmente assim, ao João e a Dani pelo espaço aqui da livraria HQ Mix, que deixou a gente fazer essa entrevista aqui, porque eles realmente estão dando um apoio legal assim, para as publicações independentes. A gente está com um espaço aqui na prateleira, com uma prateleira com as revistas, então eu queria realmente deixar registrado esse agradecimento para eles. Então, João, Dani, valeu. Ao menos para quem é de São Paulo, que às vezes se pergunta, pô, onde eu posso achar essas revistas que me aparecem em sites e tal, vindo aqui, com certeza vai encontrar a maior parte dos quadrinhos independentes que estão sendo produzidos no Brasil. Né? Praça Roosevelt. Né? Aqui no centro, é bem fácil, né, de chegar. E tem o blog também. O blog do Quarto Mundo você já falou. Já falou, né? Pra vender, tem a bodega, tem a internet aqui também. É Praça Roosevelt que número? 142. Não saberia dizer o número nunca. Esta foi a participação especial de Dani. Então o HQ Além dos Balões fica por aqui. O próximo programa especial Ângelo